Uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, como eu disse, a celebração de hoje é como que uma continuidade, uma coroação da festa, da solenidade que nós já celebramos da Assunção de Nossa Senhora. Lembra que eu disse que na Assunção de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora subiu aos céus, aconteceu 2 coisas ao mesmo tempo. Nossa Senhora que foi elevada aos céus de corpo e alma, e neste ato de ter sido elevada de corpo e alma aos céus, ela foi coroada com uma glória acima de todas as criaturas, e ela então é rainha do céu e da terra. 8 dias depois, do dia 15, ou seja, hoje, na 8ª da Assunção de Nossa Senhora, para completar os 8 dias, porque é um número simbólico de perfeição também, então nós celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha. Aqui no Brasil, claro, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora no domingo, então, no caso, não está sendo 8 dias da festa celebrada, mas é 8 dias do dia que é celebrado universalmente em toda a igreja. Pois bem, então na missa da Assunção de Nossa Senhora, eu já falei um pouco sobre o reinado de Maria, mas eu quero explicar isso de uma outra maneira, numa outra perspectiva, na perspectiva da graça. E é muito importante nós entendermos o que significa a graça, porque na nossa cabeça a gente não entende essa confusão. O que é graça? Então, primeiro, vamos olhar, por que eu vou falar da coroação de Nossa Senhora na perspectiva da graça? Porque tudo isso é por causa da graça que existe em Maria. Quando o anjo aparece a Maria, ele faz uma saudação estranha, que a própria Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora ficou perturbada da saudação que ela recebeu. Aquilo perturbou a Virgem Maria, porque o anjo aparece e diz: Ave cheia de graça. Mas o que isso significa? E de fato a igreja, também como a Virgem Maria, sempre se admirou com essa expressão do anjo e sempre estudou muito profundamente o significado disso. É justamente porque Maria é a cheia de graça
que no céu ela é a cheia de glória. Porque o que neste mundo, e eu vou explicar o que é a graça, mas só para você entender, o que neste mundo é a graça que nós recebemos, no céu será a glória. Portanto, quanto mais eficaz e maior é a graça que nós recebemos nesta vida, maior glória nós teremos no céu. Porque Nossa Senhora é a cheia de graça, em latim se diz plena de graça, charitomene se diz em grego, a plena, plenificada, toda, todinha, né? Cheia, cheia, ou seja, tem graça sobrando. Porque ela foi a cheia de graça nesta vida, então ela é a cheia de glória no céu. Nossa Senhora, durante a sua vida, sempre conservou a graça que recebeu, mas não só a conservou, mas o seu sofrimento e a sua entrega a Jesus, a sua graça foi aumentada. E o grande auge da graça, dessa aumentação, vamos assim dizer, da graça de Nossa Senhora, é com a sua união com Jesus na cruz. Muito bem. Então Nossa Senhora é agraciada. A graça que você recebe nesta vida, se você conservá-la e aumentá-la, ela se tornará a sua glória no céu. Então vamos entender o que é graça. Agora, para você saber o que é que você vai guardar. É isso que eu quero entender. Na verdade, eu quero fazer uma aplicação mais prática na nossa vida. Nós entendemos graça, sempre quando a gente fala de graça, a gente entende no sentido genérico. Porque sim, todos os dons que Deus nos dá, os benefícios que Deus nos dá, todos, espirituais e materiais, nós chamamos de graças. Mas é no sentido genérico, quando a gente fala as graças de Deus. Eu fui na missa e pedi uma graça para Santo Antônio. É graça no sentido genérico, de dom, de benefício, de favor que você pede a Deus. Uma graça que você quer alcançar. Ela tem o nome de graça porque é um dom de Deus. Você pede, Deus te dá, por graça. Mas quando nós falamos da graça, com letra maiúscula, nós estamos falando de algo que Deus infunde na sua alma e faz uma modificação na sua alma. Vamos olhar o que é que o catecismo diz. O catecismo diz o seguinte, número 1999. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida. Ou seja, é a vida divina que Deus te dá. Na graça, esta graça, não é uma coisa que Deus te dá. Ele se dá a você. As graças, com letra minúscula, são coisas e favores que Deus nos dá. Mas a graça, com letra maiúscula, é Ele se dando a nós. Então, a graça é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. Então o Espírito Santo infunde isso na nossa alma. Nós não nascemos com a graça. A graça nos é dada no Espírito Santo. Para quê? Para curá-la do pecado e santificá-la. Nós recebemos essa graça no dia do nosso batismo. E por que recebemos a graça? Aquela graça nos purifica do pecado original e nos santifica. Quando você foi batizado, Deus te deu uma graça suficiente para te santificar, para te tornar santo, para te tornar santa, ou seja, para transformar a sua vida em Deus. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte
da obra santificadora. Então, esta graça que Nossa Senhora recebeu, Deus também deu a você, só que numa outra dose. Nosso Senhor deu uma dose de graça para Nossa Senhora, que Ele esbanjou de graças. Por quê? Porque ela é a mãe dele, ponto. Não tenhamos inveja de Nossa Senhora, por favor. Ela é mãe de Jesus. Mas Deus te deu, no dia do seu batismo, um poder, a graça santificante, suficiente para te salvar, e não só te salvar, mas te santificar. E é isso que é a graça na nossa vida. Este poder sobrenatural que Deus infunde na sua alma para te tornar santo. Então, quando nós falamos a graça na liturgia, de agora em diante você começa a prestar atenção nas orações. Toda vez que a igreja pede a graça, nós estamos falando disso. Você recebe a graça no dia do seu batismo. Deus cria a graça. A graça é um dom criado. Deus cria a graça e infunde na sua alma. Se você cometer um pecado grave, você perde o estado de graça. Agora faz sentido, se você já ouviu falar dessa coisa. Para comungar tem que estar em estado de graça. É isso. Se você comete um pecado mortal, você perde o estado da graça. E Deus precisa recriar a graça na sua alma. Então você precisa de um outro sacramento que tem o mesmo poder como o batismo. É a confissão. Na confissão, Deus recria a graça na sua alma. Por isso que a confissão é um grande sacramento, porque sem a graça não existe vida divina. Nós não podemos nos santificar. O batismo cria a graça. A confissão recria a graça. E a comunhão aumenta a graça. Por que é que nós comungamos? Para aumentar a graça divina na nossa alma, para que ela se santifique cada vez mais. Por isso que a nossa vida cristã é fundamentalmente confessar e comungar. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla dessa preguiça de confessar uma vez por ano. Você está perdendo muitas do que Deus quer fazer com você. Porque nós precisamos, para que a comunhão seja eficaz, você precisa estar em estado de graça. Se você não está em estado de graça, a sua comunhão não tem fruto. Porque a comunhão não produz a graça, ela aumenta a graça. Ela nos dá outras graças, mas a graça santificante, você só recebe o aumento dela se você estiver em estado de graça. Comunhão não é brincadeira. Entende? E se nós conservarmos a graça e trabalharmos para que essa graça cresça em nós efusivamente, ela vai aumentando, e é isso que nos dará glória no céu. A nossa vida é para isso. Para que ao receber a graça, nós façamos de tudo para não perdê-la. E se perdermos, possamos recuperá-la o quanto antes, não perder tempo em recuperá-la, e alimentá-la com a Santíssima Eucaristia, para que possamos ser salvos. E receber a recompensa das comunhões e das confissões que nós fizemos nessa vida. E aí então, nós também seremos glorificados. Portanto, ao olharmos para a coroação de Nossa Senhora no céu, nós olhamos para a importância da graça na nossa vida. A graça, meus irmãos, é o maior bem que você
deve querer na sua vida. Nada neste mundo vale mais do que a graça. Nada nessa vida, nada, nem a saúde do corpo. Sem a graça divina não adianta ter saúde. Sem a graça santificante não adianta ter dinheiro. Sem a graça santificante não adianta nada nesta vida. A graça é o bem maior. Por isso nós precisamos fazer todo o esforço para não perder o estado de graça. E é por isso então que a confissão é tão importante. Por que teve um dia aí que eu atrasei a missa do sábado à noite em meia hora, atendendo confissão? Porque eu não posso deixar para depois, a pessoa pediu para confessar agora. Ela precisa. Eu devo dar a graça, para que a pessoa se restitua, se ela precisa. Às vezes não é uma confissão, às vezes não é de pecado grave, é de pecado venial, mas a pessoa recebe um aumento da graça na confissão, se não foi em pecado grave. Se ela estava em pecado grave, ela restitui a graça. Entende? Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora graças de conservar sempre o nosso coração na graça de Cristo, de sermos como ela. Nós precisamos subir, meus irmãos, nos elevar até Deus. E Nossa Senhora tem essa missão de nos dar o exemplo, mas ela também tem o poder de dizer: Nossa Senhora, cuida da minha vida. Cuida da minha vida, do meu coração. Dá-me graças especiais, para que eu esteja sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.